Muito bem, muito bem. Vamos dando início aqui a mais uma live do Começando Direito para a gente começar essa semana batendo aquele papo sobre questões de direito, principalmente direito privado, direito civil, direito contratual, direito imobiliário. Vamos lá, entrando aqui. Angélica, Sandra, muito bom dia. Deraldo, bom dia. Cacilda, muito bom dia. Barreto, bom dia. O pessoal vai entrando aqui. Muito bem, Wellington, Simone, Adriana, bom dia. Quando vocês vão entrando, sendo muito bem-vindos aqui na nossa live. Hoje vamos falar sobre o último informativo do STJ, informativo 838. Estou destacando aqui um dos julgados do informativo 838. Bom dia, Luana. Muito bom dia, Márcia. Ana Maria. Então, informativo 838 do STJ. Vamos falar sobre o recurso especial 2041-654. Fixei aqui nos comentários. Na verdade, eu vou usar esse julgado, esse recurso especial, para falar um pouco sobre a possibilidade ou não de validamente transferirmos ao comprador certas despesas relacionadas ao contrato de compra e venda. O que a gente pode, o que a gente não pode transferir ao comprador, se é que existe uma limitação, como é que vai funcionar essa limitação, quais seriam as balizas para isso, quer dizer, o contrato aceita tudo, o contrato aceita em parte, até onde vai a liberdade das partes. Júlia, muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá. Cadê aqui? Botando aqui na minha tela o julgado. Bom, vamos lá. Vamos introduzir aqui até ao tema. Vamos começar a fazer aqui as considerações introdutórias. O que acontece? O contrato de compra e venda, em geral, e o compra e venda de imóveis em particular, ele é um contrato que ele comporta que a gente... Elton, muito bom dia. Maurício também, muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. O contrato de compra e venda de imóveis, ou promessa de compra e venda, ou compromisso de compra e venda de bens imóveis, ele é um contrato que ele tanto pode se desenvolver em uma relação entre iguais, que a gente chama de relação paritária, relação simétrica entre os contratantes, como o contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda de bens imóveis, pode se dar no âmbito de uma relação de consumo. Pode ser que esse vendedor do imóvel ele seja um fornecedor habitual de imóveis no mercado de consumo e ele esteja negociando com um destinatário final que seja ali considerado, então, principiologicamente um vulnerável. E é preciso a gente estabelecer essa distinção quando a gente vai discutir a possibilidade ou não de introduzir no contrato cláusulas que transfiram obrigações, que seriam, por exemplo, ordinariamente do vendedor, transferir essas obrigações para o comprador. Até que ponto essas cláusulas vão ter validade e eficácia, até que ponto essas cláusulas vão ser consideradas abusivas, excessivamente onerosas e, por isso, serem consideradas consequentemente nulas. Bom, nas relações paritárias, então eu estou fazendo um contrato de promessa de compra e venda de imóvel ou de compra e venda propriamente de um bem imóvel, e estou realizando isso entre dois particulares que não atuam no mercado habitualmente como fornecedores. Então, tanto vendedor quanto comprador são considerados partes em pé de igualdade, em posição de simetria, e vão, por isso, negociar o contrato, né, igualmente em uma posição de paridade de forças na construção do instrumento contratual. André, mas uma das partes pode estar sendo representada por um corretor de imóveis, por uma imobiliária,
E o serviço prestado por esse corretor ou por essa imobiliária é um serviço que se considera, né, caracterizado, via de regra, dentro de uma relação de consumo. Quem está contratando essa imobiliária ou quem está contratando esse corretor não perde a condição automaticamente de parte igual, né, de parte em condição de simetria e vira automaticamente um fornecedor? E a resposta é não. Assim como nas locações, a gente não pode confundir a existência de uma imobiliária intermediando a operação, a existência de um corretor intermediando aquela relação de compra e venda, com a posição do vendedor propriamente dito. O vendedor tem que ser fornecedor. Se o vendedor está ali numa participação pontual numa operação, ele está vendendo um imóvel próprio, numa situação eventual da sua vida, mesmo que ele esteja sendo assistido por um profissional do ramo, a gente não confunde o serviço profissional de intermediação com a posição de vendedor propriamente dito. E aí, o corretor ou a imobiliária podem ter as suas responsabilidades e as suas obrigações dentro de um contexto de assimetria, dentro de um contexto de prestação de serviço até regido pelo CDC. Mas a relação entre o vendedor e o comprador, essa permanece paritária, essa permanece simétrica. E nesse contexto é que a gente vai começar analisando a questão. Se eu estou numa relação paritária, se eu estou numa relação de simetria entre os contratantes, as partes têm maior liberdade para ajustarem de que maneira elas vão distribuir os custos da transação. Então, esses dois contratantes em posição de igualdade, sem que um seja superior ao outro no domínio da relação, a gente vai ter a possibilidade de uma livre negociação se estabelecer a distribuição desses custos. Então, por exemplo, eu posso ter numa relação de compra e venda de um imóvel foreiro, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do imóvel foreiro. O que é o imóvel foreiro? O imóvel foreiro é o imóvel sujeito a um regime chamado enfitêutico. Esse regime enfitêutico ele tem uma origem histórica antiga, mas ainda se encontra presente na legislação brasileira, tanto em imóveis públicos como em imóveis particulares. A gente vai ter tanto enfiteuses públicas como enfiteuses particulares. A diferença principal aqui é a quem eu vou pagar o foro e qual a lei, né, qual o instrumento normativo que vai reger essa relação. O imóvel foreiro é aquele em que o vendedor da operação de compra e venda, ele é enfiteuta e ele tem o domínio útil daquela propriedade, mas ele não tem a propriedade plena. Ele tem o domínio útil, mas ele não tem a propriedade plena. É ele quem vai aparecer no registro de imóveis como titular do domínio, é no nome dele que vai aparecer aquele documento de arrecadação do Imposto Predial Urbano, IPTU, em relação a ele que todas as obrigações próprio terreno vão ser exigidas, condomínio, taxas urbanas, etc. Só que ele não tem a propriedade plena. Como ele é um enfiteuta, né, ele tem o domínio útil, mas não a propriedade plena, isso significa que esse sujeito ele paga anualmente um foro. Dependendo de como tenha sido estabelecida originalmente o aforamento, o regime enfitêutico, ele paga um foro anual àquele senhorio. O senhorio é aquele que detém justamente o domínio direto da coisa. Como o enfiteuta tem apenas o domínio útil, existe alguém que detém a outra parte do domínio, que é o domínio direto, a quem se paga, portanto, esse foro, a quem se deve pagar, portanto, esse foro anualmente. Beleza. Além desse foro, que é uma obrigação regular, periódica, existe uma coisa chamada laudêmio. E o que é o laudêmio nos imóveis foreiros? O laudêmio é o seguinte: nos imóveis foreiros, como existe essa
divisão da propriedade plena em domínio útil e domínio direto, domínio útil do enfiteuta e domínio direto do senhorio, toda vez que vai haver uma venda, toda vez que vai haver uma alienação onerosa da coisa, existe um direito de preferência entre os titulares desses domínios, um em relação ao outro. E essa preferência, no caso do enfiteuta estar vendendo o seu domínio útil, dá ao senhorio direto uma opção. Então o enfiteuta vai vender o seu imóvel, vai vender o domínio útil que ele tem sobre esse imóvel, e ele tem a obrigação de oferecer a preferência ao senhorio. E nesse momento que a gente oferece ao senhorio, ele pode exercer a seguinte opção: comprar tanto por tanto, preferência, ele exerce o direito de preferência, adquire o domínio útil e consolida a propriedade de novo em propriedade plena, o que é raro acontecer, é muito raro acontecer o exercício efetivo do direito de preferência, ou esse senhorio direto, é o que mais acontece, ele diz: não vou exercer o meu direito de preferência, pague o laudêmio para eu dar a autorização de transferência. E o laudêmio é, portanto, aquilo que vai ser cobrado, aquela taxa que vai ser cobrada em razão da autorização de transferência, pela emissão da autorização de transferência. Então, o senhorio direto, ou ele vai dizer: eu vou exercer a preferência e vou adquirir o teu domínio útil, consolidando de novo a propriedade, ou eu vou te cobrar tanto para conceder a você a autorização de transferência. Esse tanto, ele não é a livre definição arbitrária, a cada momento o senhorio cobra o que ele quiser, não. Existe uma regra para isso que é definida no momento em que se estabelece o foro, no momento que se estabelece o aforamento, no momento em que se institui o regime enfitêutico, ali fica definido qual é o critério de fixação, né? É um percentual, né, incidente sobre uma certa base de cálculo, e aí ali existe um percentual que deverá ser pago no momento em que eu requeiro essa transmissão, no momento em que eu requeiro essa autorização de transmissão. Vamos pegar aqui um exemplo comum, né, no litoral brasileiro. Imóveis situados no litoral brasileiro, muitas regiões são afetadas pelo aforamento público do chamado terreno de marinha. O terreno de marinha pega uma faixa litorânea que é considerada uma faixa de domínio direto da União. Então, essa faixa litorânea é considerada de domínio direto da União, e no momento em que eu vou vender o imóvel sobre o qual eu tenho domínio útil e que fica ali na orla, geralmente um imóvel muito próximo ao mar, eu vou ter ali que fazer o pedido de autorização à União, à SPU, para que ela emita a CAT, a autorização de transferência, e ali eu vou ter que pagar o laudêmio. E esse laudêmio é, portanto, um pagamento que é feito ao senhorio direto pelo enfiteuta, pelo titular do domínio útil, quando ele quer alienar o imóvel, e é, portanto, algo que normalmente ele, vendedor, vai pagar para ter a autorização para vender. Então ele vai, pela regra geral, quem paga o laudêmio é o vendedor, porque é ele quem detém naquele momento o domínio útil e é quem precisa ter a autorização para vender esse domínio útil. André, então, no silêncio do contrato, o laudêmio pertence ao vendedor. É isso? Exatamente. Se, na hora de fazer a compra e venda, na hora de estabelecer a promessa de compra e venda, por exemplo, e existe a necessidade de fornecimento da CAT pelo vendedor, a operação de venda definitiva só poderá ser feita validamente se apresentada a certidão de autorização de transmissão, né, de transferência, dada por aquele que detém o senhorio direto, nesse caso a União. O vendedor vai ter que apresentar esse documento, para apresentar esse documento ele vai ter que pagar o laudêmio. Então, nesse caso, se o contrato não previu nada diferente, o laudêmio caberá ao vendedor.
Ao passo que o imposto de transmissão, o ITBI, será o comprador quem vai ter que pagar. O comprador, se outra coisa não se convencionou, o comprador vai pagar o ITBI, o vendedor vai pagar o laudêmio para que aquela operação se concretize validamente. Beleza, ok. Mas eu posso inverter essa distribuição de ônus? Eu posso prever no contrato, na promessa de compra e venda, que o laudêmio será pago pelo vendedor, pelo comprador, ou será reembolsado pelo comprador? Posso fazer essa previsibilidade na minha promessa de compra e venda? Wellington está perguntando se o aforamento pertence à prefeitura e se é cobrado conjunto ao IPTU anualmente. Wellington, o aforamento ele pode ter origem em relações sobre propriedades particulares, como pode ter origem em relações com propriedades públicas. No caso específico do imóvel foreiro à União, o imóvel que se encontra ali na região litorânea afetada, né, pelo chamado aforamento de marinha, esse aí eu recolho diretamente à SPU. Então o pagamento do foro ele não é feito em favor da prefeitura e nem em conjunto com o IPTU, ele é feito em separado e é em favor da União. Mas existe aforamento que é sobre bem municipal, que pode gerar, sim, eventualmente, que a cobrança ocorra em favor da prefeitura. Então, dependendo do bem que foi aforado, dependendo do regime enfitêutico estabelecido, dependendo de quem seja o senhorio direto, eu posso ter uma relação dessa natureza. Além do que, eu posso ter, por exemplo, um aforamento privado, eu posso ter um bem particular que é objeto de foro, e em que, portanto, o senhorio direto é uma pessoa de direito privado, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, e aí a forma de arrecadação desse foro será pelos meios eleitos, né, por esse credor para fazer essa cobrança. E aí ele pode fazer a emissão disso por boleto bancário, ele pode fazer a cobrança disso de uma série de maneiras diferentes. A prefeitura, ela é geralmente o órgão que vai nos dar a informação se aquele bem é enfitêutico ou não, se sobre ele existe o gravame da enfiteuse, além de, obviamente, a própria certidão de ônus reais do imóvel. Mas não existe uma correlação necessária entre prefeitura e cobrança de foro ou prefeitura e cobrança de laudêmio. Isso pode acontecer circunstancialmente, dependendo do tipo do aforamento, mas não é uma característica que é comum a todos os aforamentos, não, tá certo? Bom, então, como eu ia dizendo aqui, nos contratos paritários, nos contratos simétricos, eu posso estabelecer validamente, sem nenhum problema, que esse laudêmio seja custeado pelo comprador e que isso, portanto, seja objeto dessa transação. Então, o comprador, além do ITBI, vai também pagar o laudêmio, que é a autorização para o vendedor lhe vender aquele domínio útil. Se isso foi acordado entre partes que estão em posição paritária e simétrica, não há nenhuma abusividade em relação a isso, é apenas um acordo entre os contratantes. O imóvel que eu moro, por exemplo, é um imóvel foreiro à União, é um imóvel chamado de imóvel de marinha, e é comum, né, no condomínio que eu moro, que esse laudêmio caiba ao comprador por acordo no momento da venda. É habitual dentro aqui das comercializações dos imóveis aqui que a gente tenha esse tipo de negociação, né? Que se passe para outra parte, para o comprador, o custo dessa taxa que vai ser cobrada ali pela SPU no momento da obtenção de autorização. Eu paguei no momento que eu adquiri, muito provavelmente eu vou repassar negocialmente ao próximo comprador. Mas há muitos imóveis foreiros em que esse custo fica com o próprio vendedor, ele embute no preço, ele já sabe que aquele custo, né, será deduzido do lucro dele e ele faz o pagamento prévio do laudêmio e antes de concretizar ali a venda e fica como dele a despesa. O importante é, no silêncio,
a despesa do vendedor. Se a gente não acordou nada diferente, a despesa do vendedor. Posso fazer o mesmo com a comissão de corretagem? Posso também acordar com a outra parte a quem caberá o custo da comissão de corretagem, ou mesmo fazer o rateio, cada qual paga um pedaço. A gente pode ter esse tipo de ajuste num contrato paritário e simétrico? Perfeitamente, a gente pode fazer esse tipo de ajuste. Lembrando que no silêncio a comissão de corretagem caberá a quem contratou os serviços de intermediação do corretor, né? Geralmente o vendedor, mas às vezes é o comprador que contrata para buscar o imóvel com as características que ele está desejando. Então, no silêncio é quem efetivamente contratou o serviço, mas é possível que a promessa preveja esse tipo de transação. Então, eu posso ter um instrumento preliminar onde eu vou fazer esses ajustes de como essas despesas caberão. Dentro do contrato entre particulares, paritário e simétrico, esse espaço ele é bastante flexível. A gente tem que ficar atento ao que está previsto ali no instrumento preliminar para ver como é que isso está sendo distribuído e, uma vez acordado, tende a ser considerado perfeito, válido e eficaz. A questão ganha outro contorno quando a gente está falando de relação de consumo. Quando a gente está falando de um fornecedor habitual, a gente está falando ali de um vendedor que é fornecedor de imóveis, geralmente os imóveis em construção, os imóveis que estão sendo lançados ainda na planta e que vão ser comercializados ao público consumidor. Seja sob a forma de loteamento, seja sob a forma de edificações em condomínios edilícios. Existe ali um fornecedor de um certo produto ao mercado final e existe um consumidor final. Essa relação, portanto, ela é considerada uma relação assimétrica, tá? E geralmente esse contrato ele é um contrato por adesão, né? Eu faço a contratação através da adesão às condições que estão sendo estipuladas substancialmente pelo vendedor, que é o fornecedor habitual. Então, ao contrário do contrato entre dois particulares não profissionais, aqui eu tenho uma assimetria e eu tenho uma contratação que vai se dar sob a forma de adesão. Beleza, então aqui o negócio ele tem que ser olhado com um pouco mais de cautela, porque se nos contratos paritários assimétricos as partes são livres para ajustar de que maneira elas vão distribuir os ônus daquela operação, nos contratos de consumo eu tenho que ver se essa distribuição ela pode pesar demais sobre a parte vulnerável, gerando uma excessiva onerosidade a esse comprador que não se justifique aos olhos do judiciário. Então eu preciso ter o cuidado quando eu oriento uma incorporadora, quando eu oriento um loteador, a observar de que maneira esse contrato vai ser redigido para ter o máximo de segurança de que aquela cláusula que estabeleça certo ônus para o adquirente, de que ela vai ser atentamente observada, né, de que ela vai ser rapidamente percebida, de que ela tem uma linguagem clara e precisa que vai dar para esse adquirente a clareza do que é que ele está assumindo e tendo cuidado de não estabelecer ali uma excessiva onerosidade, porque se eu colocar uma obrigação manifestamente desproporcional, isso pode ser fruto de um controle lá na frente de abusividade que pode acabar tirando a vantagem, né? Acaba tirando ali, você colocou aquela cláusula e tirou a segurança jurídica por meio de um controle judicial posterior, e aí isso às vezes pode ser um tiro que sai pela culatra para o empreendedor. Vamos conversar um pouco sobre isso. Sandra, que pena que você vai ter que ir embora e nos deixar nessa manhã de segunda-feira, tão cedo, né? Já estou acostumado aqui, estou mal acostumado com a sua presença até o finalzinho das nossas lives de segunda, mas certamente deve ser um bom motivo aí. Wellington, aquela questão relacionada ao laudêmio poder ser exigido, o próprio foro poder ser exigido, então, tanto pela União quanto por outras entidades de natureza pública ou mesmo por entidades particulares, de acordo com como tenha sido instituído originalmente o regime enfitêutico. Ficou ok? Me dá aí o seu feedback se isso ficou, se a sua dúvida ficou
respondida, se ficou compreendida. Se está tudo certo, vocês também aí me digam se está tudo bem até agora, né, para que a gente possa entrar agora efetivamente no teor do informativo 838 do STJ, que é o tema que está aí fixado no meu comentário. Maravilha, Wellington, joia. Então, o que aconteceu no RESP 2.041.654 do Rio Grande do Sul? Tratou aqui a terceira turma de enfrentar uma questão de relação de consumo. A Elizabeth está me confirmando que está tudo certo, o Wellington confirmando que está tudo certo, eu que agradeço a sua participação aqui. As dúvidas são sempre muito bem-vindas, tá, gente? Porque elas dão um movimento aqui para a nossa live, senão fica meio que um monólogo. Então, podem comentar aí, podem ir tirando, colocando as suas dúvidas, e eu vou aqui batendo esse papo. O que tem nesse julgado aqui da terceira turma, no RESP 2041654? Ele está tratando da questão das instalações e ligações definitivas de serviços públicos, como água, esgoto e energia elétrica. Instalações e ligações definitivas de serviços públicos, como água, esgoto e energia elétrica. E discutindo, portanto, se é possível, validamente, ter num contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda de um imóvel na planta a transferência ao comprador do custo futuro que deverá ser pago às concessionárias de serviços públicos pelas instalações definitivas dos serviços de coleta de esgoto, fornecimento de água, energia elétrica, telecomunicações, etc. Se esse custo de instalação definitiva pode ser repassado ao comprador a parte do preço, ou se isso estaria necessariamente abrangido dentro do preço. Essa discussão ela é muito parecida com a discussão que já houve anteriormente no âmbito do STJ e que gerou o tema 938. Tema 938 do STJ. É parecido, né? Porque o informativo que a gente está comentando aqui é o 838, mas é o tema 938, que tratou lá no passado sobre a possibilidade ou não de se transferir ao comprador, nas promessas de compra e venda de imóveis na planta, aonde nitidamente há uma relação de consumo e, portanto, a incidência do CDC, de se transferir ao adquirente a comissão de corretagem, o pagamento da comissão de corretagem a par do preço. E de modo que você teria esse pagamento em separado feito aos corretores ou às imobiliárias que estejam intermediando aquela relação. E isso também já foi objeto de discussão no meu exemplo, que é o exemplo do Laudema, embora isso não tenha gerado a fixação de um tema específico no STJ, mas também já foi objeto de enfrentamento. Qual é a lógica? Porque essa lógica ela vai se repetir aqui no nosso informativo 838, esse informativo recente de fevereiro de 2025, no RESP 2041654, originário do Rio Grande do Sul. A ideia é a seguinte, gente. Se a relação é de consumo, eu tenho que tomar ainda mais cuidado, enquanto fornecedor, na redação do contrato. Por quê? Porque a forma como eu redijo o contrato gerará na outra parte, que é o consumidor, expectativas. E essas expectativas são protegidas pelo ordenamento jurídico de uma forma bastante forte. Né? O Código de Defesa do Consumidor confere uma proteção ao consumidor sobre as expectativas legítimas que esse consumidor tenha dentro da relação de consumo, que vai fazer com que a interpretação, sempre que houver algum tipo de dúvida, lacuna, ambiguidade, contradição, que essa necessidade de interpretação seja feita em prol ou em favor do consumidor. Então a gente tem um ambiente de proteção ao vulnerável que vai fazer com que as falhas na redação do contrato elas sejam interpretadas, preenchidas, né, supridas
por meio de uma interpretação em prol do mais vulnerável, aquele que não teve o poder de redação do contrato, que é o consumidor. Então, numa relação de promessa de compra e venda ou de compra e venda de imóveis na planta, em que o adquirente é visto como esse consumidor vulnerável, o cuidado com a redação do contrato tem que ser ainda maior. Então, havia uma dúvida no passado se era possível transferir ao consumidor o pagamento de certas despesas relacionadas ao fornecimento do imóvel, como, por exemplo, a despesa do laudêmio, autorização de transferência, a despesa da comissão de corretagem, a imobiliária que intermediou a operação, geralmente contratada pelo próprio fornecedor e que fica ali nos estandes de venda, ou mesmo o custo das taxas de ligação definitiva dos serviços públicos, pagos às concessionárias de serviços públicos no momento em que a obra está na sua fase final de conclusão. Se essas despesas poderiam ser transferidas ao consumidor final, ou se isso seria impor ao consumidor uma obrigação manifestamente desproporcional, uma vez que ele já está pagando o preço. Bem, essa jurisprudência ela já oscilou bastante. Houve um tempo em que havia muita dúvida sobre a possibilidade ou não de se transferir esse tipo de obrigação ao consumidor, mas o entendimento que hoje tem prevalecido no âmbito dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, é o de que é possível você estabelecer esse pagamento diretamente pelo consumidor em favor da concessionária de serviço público, da permissionária de serviço público, da imobiliária ou da taxa, né, de autorização de transmissão, no caso de imóvel foreiro, a depender das circunstâncias. A questão que se tem, então, entendido é a seguinte: a questão que se tem sido defendida, né, pelo Superior Tribunal de Justiça é se no momento originário da contratação, era possível ao consumidor claramente e de forma destacada saber quais seriam os custos totais envolvidos naquela aquisição, de modo que o custo efetivo total de aquisição fosse de maneira transparente e informada. Porque o grande problema que foi compreendido pelos tribunais foi o seguinte: no final de uma longa discussão, foi o que é abusivo não é destacar o pagamento que vai ser feito à imobiliária, que vai ser feito às concessionárias de serviço público. O que é abusivo é fazer o adquirente crer, o consumidor crer, que o custo total dele é apenas o preço que vai ser pago ao vendedor, diretamente ao vendedor, e depois ele descobrir que não, que aquele preço não contempla todo o custo de transação e que ele terá uma série de outros custos que ele vai descobrindo só depois, que não ficaram claramente destacados no contrato, que não ficaram claramente definidos no contrato, que a oferta não trazia esse custo efetivo total e que induzia, portanto, o adquirente a acreditar que o custo da transação era bem menor do que aquele final que lhe estava sendo apresentado. Então, o que se estabeleceu no âmbito do judiciário foi dizer o seguinte: o problema não é exatamente atribuir ao consumidor a obrigação de pagar certo custo diretamente a um certo fornecedor daquele serviço, destacando essa parcela do todo do preço. O problema é fazer o consumidor acreditar que o preço é menor do que ele realmente vai ser. Do custo efetivo total vai ser menor do que efetivamente vai ser. Que o preço de aquisição se resumirá apenas àquele que vai ser pago diretamente ao vendedor, fazendo com que ele, então, seja induzido ao erro, né? Isso aí, Guilherme. Eu não posso ter um contrato que coloque o consumidor na crença de que ele está pagando, por exemplo, R$1 milhão pelo bem, porque está pagando esse preço diretamente ao vendedor, e que esse é o custo efetivo total que ele vai ter, quando, na verdade, ele ainda teria que pagar separadamente mais 50 mil a uma imobiliária, ele teria que pagar mais separadamente
mais 30 mil a uma concessionária de serviço público pelas ligações definitivas e despesas que até poderiam estar previstas no meio do contrato, mas de forma confusa, não destacada, sem clareza e que gerasse, portanto, nesse adquirente uma crença errônea sobre o custo de aquisição. E aí é o que acontece, Rafa, exatamente. Eu induzo esse consumidor a achar que esse produto é mais barato do que o do concorrente, porque o do concorrente tudo está apresentado, ele está me apresentando o custo efetivo total, e esse aqui não, ele está me apresentando só uma parte do meu custo, que é só uma parcela daquilo que eu vou ter que arcar com aquela aquisição. Então esse aqui leva uma vantagem, porque ele atrai o consumidor por aparentemente ter um produto mais barato, quando no final às vezes ele é até mais caro. A gente não vê isso só na compra de imóveis, a gente vê isso em outros mercados também. Na concessão de crédito, isso também é algo que é reprimido pelo judiciário, que não adianta você me dizer qual é a taxa de juros e dizer para mim que a taxa de juros é baixinha e me cobrar uma série de taxas adicionais de análise de crédito, de concessão de crédito, de emissão de boleto, de não sei o quê, que no final tornam o custo efetivo total desse financiamento mais alto do que o do concorrente, que colocou tudo dentro da taxa informada. Então, um somou tudo e deu com clareza a sua oferta. Esse aqui não, esse aqui ocultou ou dificultou a compreensão do custo total e ficou parecendo que era mais barato. E aí, quando você vai comparar os dois, a taxa efetiva total desse aqui, que tinha a taxa de juros aparentemente mais barata, era mais alta do que aquele outro que tinha uma taxa de juros aparentemente mais alta, mas que na verdade o custo efetivo total era mais barato. Então essa é a preocupação que a gente tem que ter. Como adquirentes, consumidores, entender qual é o custo efetivo total que eu vou ter naquela transação e saber se aquele contrato está descrevendo isso com clareza. Como vendedor, ou como intermediador ou representante desse vendedor, é ter o cuidado que o contrato apresente essa oferta de forma clara, para que essa cláusula se mantenha de pé. Então, o que o STJ está dizendo aqui? O STJ está dizendo que é possível, sim, transferir validamente os custos de taxas de instalação junto às concessionárias de serviços públicos para o adquirente final. Esse custo de instalação, de taxas de instalação, ele pode, sim, ser destacado do preço que será pago diretamente ao vendedor. Né? Ele pode sim ser um custo destacado, mas isso tem que estar lá na oferta, isso tem que estar lá no contrato, em uma cláusula em destaque, pode ser em negrito, pode ser, né, num quadro resumo destacado, em que eu trago aquele custo para o consumidor e digo para ele, olha, lá adiante, além desse preço que você está pagando para mim, você terá também que arcar com essa despesa. Bom, nesse julgado do STJ, o que tem de diferente? Nesse julgado tem o seguinte: primeira e segunda instâncias tinham julgado favoravelmente ao consumidor. Qual era o argumento do tribunal de origem para julgar favoravelmente ao consumidor, considerando aquela cobrança como abusiva? É porque no contrato, embora tenha sido destacada a despesa, né, que aquela taxa de instalação definitiva caberia ao consumidor, não trazia nenhuma referência a valores. Quanto custaria essa taxa? Então entendeu o tribunal de origem que o consumidor não tinha sido adequadamente informado sobre o custo efetivo total. Porque embora se dissesse que a ele caberia a taxa de instalação, aliás, o artigo 51 da Lei de Incorporações, da Lei 4591, o artigo 51, diz que é possível prever no contrato a quem caberá a taxa de instalação definitiva, tá? Pode ser do vendedor, como pode ser do comprador. A própria lei prevê que é possível regular isso. Mas o Tribunal de Origem entendeu que, como não trouxe, o contrato não trouxe qual seria esse valor, que essa cláusula seria, portanto, uma cláusula incompleta, seria uma cláusula que dependeria de uma interpretação e que na interpretação mais favorável caberia ao fornecedor arcar com aquele custo, não poderia imputar ao consumidor aquela despesa não liquidada na origem. O que o STJ vai dizer? O STJ vai dizer o seguinte, olha,
essa cláusula, por não ter precificado o custo da instalação previamente, não é por si só abusiva. Porque muitas vezes só é possível saber qual vai ser a taxa praticada efetivamente para a ligação definitiva no momento lá adiante, quando a concessionária ou permissionária de serviço público apresenta esse custo. Né? Quais são as obras que ela vai ter que fazer, quais são os elementos que ela vai ter que aportar ali para que essa ligação definitiva aconteça, e por isso esse custo ele não é uniforme, esse custo ele é variável. Então, que a existência de uma cláusula aberta em relação a esse valor não seria por si só abusiva. E aí você teria que olhar o seguinte, se a cláusula está destacada, se ela deixa claro que esse custo efetivo caberá ao consumidor e que esse custo efetivo será apresentado pela concessionária ou pela permissionária no momento oportuno e que será um direito do consumidor a prestação de contas sobre esse custo efetivo, sobre a composição desse custo, para que o consumidor possa saber exatamente o que ele está pagando. E se ele está pagando corretamente as despesas de instalação transferíveis para ele, ou se está sendo cobrado dele outras despesas que não seriam dele. Por exemplo, a concessionária chega lá e diz assim, construtora, você fez essa obra errada aqui. Para eu fazer a ligação definitiva, você vai ter que mudar de posição esse local de coleta de esgoto. Você vai ter que mudar de posição esse local de medição de energia. E aí a construtora que executou aquela obra de maneira imperfeita vai ter que corrigir aquilo e joga esse custo como custo de taxa de instalação para o adquirente. Então aqui existe uma abusividade, o STJ nesse julgado faz essa referência. Você está transferindo um custo que não seria o mesmo, né? Não se trata ali da taxa de instalação que foi prevista na cláusula, você está embutindo ali uma outra despesa que não seria, né, paga pelo consumidor, ou não estava previsto que seria paga pelo consumidor. E aí você pode ter sim uma cobrança indevida. Que a cláusula em si, ela precisa estar destacada, ser clara e precisa, e ela pode até ter num primeiro valor, num primeiro momento, um valor ilíquido, né, uma iliquidez, para ser apresentada lá adiante por meio de uma demonstração, de um demonstrativo adequado da composição desse valor. Então, onde a gente pode chegar a título de conclusão? Que sim é possível que a gente destaque da operação de venda de um imóvel várias despesas que são feitas com terceiros, como o caso da comissão de corretagem, como o caso das despesas com a concessionária de energia elétrica, com as despesas com a concessionária de água e esgoto. Agora, eu preciso ter clareza na minha oferta. É preciso que o custo efetivo dessa transação ele seja conhecido previamente pelo consumidor e se ele não é totalmente líquido, que essa iliquidez seja informada previamente, que eu possa ter acesso a uma estimativa, ainda que não seja um valor exato, mas que eu possa ter acesso a uma estimativa, e que no futuro isso seja informado em uma prestação de contas, no momento em que se cobrar de mim esse valor, que eu possa ter o acesso ao demonstrativo de origem daquele custo para poder verificar se aquilo que me está sendo cobrado é realmente aquilo que eu assumi contratualmente quando eu aderi àquela oferta. Então, nesse sentido, a abusividade não está necessariamente na forma como se repassa, no repasse da cobrança em si, mas na forma como eu comunico isso ao adquirente. Tá? Então, esse é um ponto importante. Se eu redijo bem a minha cláusula, ela tende a se sustentar, a se manter de pé e, consequentemente, garantir segurança jurídica para o meu cliente, se o meu cliente é o fornecedor. E para o consumidor, se essa cláusula está bem redigida, esse consumidor tem condição de avaliar o custo efetivo total do empreendimento A versus o empreendimento B, para poder decidir se realmente aquela aquisição é mais vantajosa para ela do que a outra, qual das duas efetivamente vão apresentar ali um melhor custo-benefício. Beleza? Então, essa que é a questão da transparência. E, no final das contas, gente, vamos lá. Por que essas despesas, elas muitas vezes são destacadas? Eu vou dar uma razão, pegando como exemplo a comissão de corretagem. Se eu coloco a comissão de corretagem dentro do
preço. Então, eu, vendedor, vou cobrar do adquirente final, já no meu preço, a comissão de corretagem, como é muito comum, tá? E era o mais comum antigamente. Eu vou pagar impostos em duplicidade. Porque, como aquela comissão de corretagem ela foi embutida no preço, eu, vendedor, vou pagar toda a minha carga tributária considerando esse valor da comissão de corretagem dentro do meu faturamento. Depois, eu vou pagar para a imobiliária ou para o corretor. E essa imobiliária, ou esse corretor, vai ter que novamente recolher os tributos relativos a essa receita. Então, esse valor passou por mim e tributou, e foi para ele e tributou novamente. Gente, como não tem almoço grátis, essa bitributação vai ser refletida no preço final. E ao invés de significar, na verdade, um barateamento para o adquirente, ela vai significar um encarecimento no preço médio. Num primeiro momento, pode parecer vantajoso que isso tudo esteja embutido no preço e que assim eu não tenha que fazer nenhum pagamento apartado. Mas não é bem assim. No fim do dia, quando a gente olha, faz uma análise econômica da composição dos custos da operação, a gente vai ver que se eu tenho bitributação dentro do processo, eu vou ter um encarecimento no custeio daquela produção, consequentemente esse produto vai chegar ou tenderá a chegar mais caro para o consumidor final. Então, o que acabou vencendo no âmbito do STJ foi essa análise de que não há ilicitude em se adotar a separação de certas despesas com o intuito de você ter menos custo operacional e permitir que esse produto chegue mais enxuto ao mercado. Desde que isso seja claramente explicado ao adquirente no momento em que ele toma a decisão pela aquisição. Então, o problema aqui é informacional e não exatamente o destaque da cobrança. Por último, também lá atrás, no tema 938, o STJ, o STJ, quando reconheceu que seria legítimo transferir a comissão de corretagem ao comprador final para que fosse pago em destacado, contanto que isso fosse informado no custo efetivo da transação, também naquela oportunidade o STJ disse que seria abusivo cobrar do consumidor uma taxa de serviços de assessoria jurídica para que o consumidor fosse assessorado na obtenção de documentos relativos a ele, a obtenção de crédito, a certidões, enfim, a retirar o ITBI, despesas próprias de uma operação, principalmente quando tem obtenção de financiamento imobiliário, que seria abusivo impor ao consumidor uma taxa por esse tipo de serviço, sem dar a opção ao consumidor de contratar ou não esse tipo de serviço, de poder contratar livremente no mercado esse tipo de serviço. E aqui, por que nesse caso isso não foi entendido como uma cláusula lícita, mesmo tendo informação precisa sobre ela? Pela ausência de liberdade. Aqui o problema foi outro. Foi a ausência de liberdade. Porque eu contratar a assessoria A, B ou C para obter a documentação que eu preciso para pedir um financiamento para a compra do meu imóvel, é um serviço que me interessa enquanto adquirente e que eu posso escolher de quem eu vou contratar ou até não contratar ninguém e querer fazer isso diretamente. Então, se há uma taxa embutida na operação obrigatória, compulsória, que eu vou ter que pagar para ter o assessoramento, e o assessoramento é de uma empresa terceirizada, né, imposta pelo fornecedor, aí eu tenho a abusividade da chamada venda casada, eu não tenho opção. Né? Não se trata de algo inerente à operação propriamente dita, é algo à parte, que poderia ser contratado em separado e que eu poderia ter a liberdade de contratar. Então, uma coisa é ela me oferecer e eu ter a faculdade de querer ou não aquele serviço. E eu poder cotar esse serviço fora e livremente contratar. E aí eu posso até contratar o que ela está me oferecendo, ou contratar outro qualquer. O problema é quando ela coloca isso como uma taxa de serviço obrigatória por um serviço que eu poderia fazer diretamente ou contratar um terceiro fora
daquele ambiente de oferta. Tá? Então, separar um pouco as coisas. Uma coisa é a despesa de taxa de ligação definitiva, que eu não tenho como fugir da taxa de ligação definitiva. O imóvel vai ter que ter ligações definitivas de água, esgoto, energia elétrica, etc. A comissão de corretagem, já existe uma imobiliária assistindo. Quando eu entrei no stand, eu já comecei a ser atendido por um corretor. Aquela despesa ela já vai existir de qualquer jeito, porque faz parte da intermediação daquela operação para o fechamento da venda, que aquele corretor que me atendeu, ele vai ser remunerado. Então, eu destacar isso dentro da operação para pagamentos em separado, mas é custo efetivo da operação, beleza. Agora, eu colocar outros serviços que não são indispensáveis, que podem ser contratados em separado ou mesmo não serem contratados, e eu colocar isso de forma compulsória dentro da transação, aí sim é um problema. Imagine que eu estabelecesse compulsoriamente que o imóvel adquirido vai ser decorado por um certo arquiteto contratado pela incorporadora. Então, o seu apartamento vai ter que ser decorado por essa empresa de arquitetura e mesmo que você não queira, isso está imposto, faz parte da oferta, eu não aceito separar. Não é uma faculdade, você pode ou não contratar com esse serviço adicional. É uma imposição, você só pode contratar se esse serviço também for contraído. E aí sim eu tenho o problema da abusividade. Maravilha? Muito bem. Ô, meu caro Guto, já voltaste do exterior? Já está em terras brasileiras? Precisamos conversar, precisamos ver se a gente fecha aí aquela operação que está lá pendente de assinatura. Muito bem, meus amigos, vamos fechando essa live de hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, começando direito, conversando sobre promessa de compra e venda propriamente dita, despesas relacionadas se eu posso ou não negociar com outra parte, pagamentos, que os pagamentos sejam feitos não por aquele que ordinariamente teria que fazê-los, mas também podendo ser realocado para outra parte, e isso pode sim fazer sentido sob o ponto de vista do custo final, porque pode trazer um barateamento para o custo final da operação. Então fica aqui o meu agradecimento. Hoje a live foi bastante frequentada, bastante concorrida, muito bom. Eu que agradeço, Renata. Espero aí que ter contribuído mais um pouquinho no esclarecimento de questões relevantes do nosso dia a dia e mostra como é importante ter um bom contrato. Né? Um contrato bem redigido tira um monte de dor de cabeça e permite que lá na frente a gente consiga conter situações de insegurança. E como eu dizia, se você tem um contrato mal redigido, no final aquilo que era para ser uma redução de custo acaba virando um custo em dobro. Então, um contrato mal redigido vira uma despesa dobrada, e aí o que era para ser redutor, né, de despesa acaba virando algo que vai roubar a lucratividade da sua operação. Beijo a todos, forte abraço, nos vemos quarta-feira na nossa live consultoria.com. Lembrando que quarta-feira a live são vocês que me trazem um assunto e eu aqui apenas converso com vocês pelos temas trazidos por vocês. Maravilha? Um abraço e até quarta-feira. Tchau, tchau.